Agora chegamos no creme de la creme, né? A parte mais importante e geralmente a mais difícil para quem está aprendendo Ruby e ela não teve contato com isso em outras linguagens. Então, 73º exemplo, uma pequena introdução a blocos. Por isso que eu estou quebrando o padrão dos shorts, que eu estava fazendo nova gravação, e vou tentar explicar devagar, porque isso pode ser desafiador. Não se assustem, tá? Mas só tô querendo alertar que não é tão fácil de entender de primeira. Então vamos ler o texto que eu deixei aqui. Blocos são um dos recursos mais poderosos da linguagem Ruby. Então, é por isso que as pessoas amam Ruby, tá? Por causa de blocos. Até o presente momento, tentamos ao máximo evitar usá-los para aproveitar o conhecimento que temos de outras linguagens de programação no aprendizado das estruturas de controle em Ruby. Então, eu evitei em 73 exemplos ao máximo usar blocos, mas vocês viram que eles apareceram umas 4, 5 vezes, para não assustar. Só que no dia a dia eles estão presentes em praticamente todos os programas. E os blocos estão ligados ao conceito de fechamento, closure. Então, quem programa em JavaScript, né, que quando eu programei em Ruby ainda não era tão popular, estava crescendo bastante, mas como hoje ainda é, a pessoa que programa em JavaScript, ela entende o que é fechamento. Que quando você define uma função em JavaScript e ela tem um escopo léxico, então todas as variáveis que estão definidas naquele escopo vão ser capturados pelo escopo léxico daquela função. Estou falando de JavaScript, tá? E aí você pode invocar essa função lá na frente e ela vai ter acesso àquelas variáveis. Isso chama closure. E, e no Ruby é um pouco parecido, né? Depende de como vai ser aquele bloco que você declarou. Tem vários jeitos de fazer. Tem um conceito chamado binding, que eu não abordo aqui, porque é muito mais avançado. O curso aqui é introdutório. E então no Ruby tem um objeto que chama proc, que vem de procedure. Então o bloco ele é uma mistura de fechamento e também de proc, né, de procedure. Aí deixei aqui a página da Wikipedia sobre closure, para quem quiser ler. E aqui está falando o que eu falei agora para vocês, eu vou ler. Closure está relacionado com o escopo léxico e com funções de primeira ordem. O que é função de primeira ordem? Quando você chama uma função, define uma função e essa função aceita receber uma função como argumento. Isso é uma coisa muito poderosa em programação. Por exemplo, você chama uma função de ordenar, mas ela vai receber como um argumento a função que, que calcula a igualdade. Ou você chama uma função para criar uma hash e essa função aceita um método que é a função de hashing, né, que calcula o hash de uma chave. Isso significa que um fechamento é capaz de armazenar referências a variáveis que foram definidas fora da função bloco e também que uma função pode ser passada como parâmetro de outra função. Então, estou acabando me repetindo porque eu quis falar de cabeça, mas já estava escrito aqui, né? Para termos ideia, apenas na versão 8 do Java que foram introduzidos os mecanismos de closure. Eu tenho um amigo que ele falava assim: não, Everaldo, você fala mal de Java, mas o Java evoluiu muito. E então Java novo, há muitos anos já usa bastante closure e lambdas, né? E JavaScript é uma linguagem onde esse recurso é muito utilizado. E também depois a linguagem Elixir, né, que foi criada pelo José Valim, que foi um grande programador Ruby. Então vamos começar pela definição de bloco. Em Ruby, um bloco, não confundir com os blocos de comando begin e end, tá? É um conjunto de comandos e expressões entre chaves, então você coloca duas chaves e não é uma hash, né? Ou entre as palavras-chave do e a palavra-chave end. Porque se eu falar rápido, vai parecer que eu estou falando de Homem-Aranha, Duende, Duende Verde. Não confundir com Duende Verde. O bloco pode ter uma lista de argumentos entre barras verticais. A gente viu isso lá no exemplo do vezes aqui, exemplo 10. Aqui o exemplo do 10, duas barras verticais. Eu sou o maior quebrador de protocolos, tá, gente? Então aqui, isso daqui são os parâmetros do bloco. E a gente viu no exemplo do Fibonacci também. No exemplo do Fibonacci, um bloco e os parâmetros definidos com duas barras verticais. Então vamos voltar para o mundo normal aqui. É,
Um bloco só pode aparecer imediatamente após a invocação de uma função. Então, um bloco ele nunca está sozinho em Ruby, tá? Ele está sempre associado a uma função, um método. O início do bloco deve estar na mesma linha lógica de invocação do método. Por exemplo, você está invocando o método, você escreve a palavra do, o bloco tem que ser definido na mesma linha. Ou as chaves também tem que estar na mesma linha. Você não pode dar um enter e colocar as chaves na linha de baixo, tá? As chaves e o duende, elas não são equivalentes. As chaves têm maior precedência do que o operador duende. Isso pode causar algumas confusões, principalmente se a invocação do método não estiver protegida por parentes. Então existe um pequeno risco de ambiguidade, né? Na regra geral, a gente utiliza chaves para quando o bloco é curto, somente uma linha, e a palavra-chave do e end para blocos longos, que ocupam mais de uma linha. Mas veremos um exemplo que mostra a diferença na precedência dos operadores. Um bloco é um fechamento, é um closure. Ele é capaz de lembrar o contexto, em Ruby também chamado de binding, escreve binding, em que foi definido, e usa este contexto quando for invocado. O contexto inclui o valor de self, as constantes, as variáveis locais, as variáveis de classe, quaisquer outros blocos que tenham sido capturados. Afinal, podemos ter blocos dentro de blocos. Não vamos complicar muito aqui na introdução a blocos. Vamos começar com o fato de que a palavra-chave yield é como se fosse ceder, tá? Ela também existe na linguagem Lua. E acho que no Python novo, né, para funções assíncronas, tem o conceito de yield também. É utilizada para invocar o bloco dentro do método que o capturou. Então, por exemplo, nós temos aqui um método chamado cumprimenta. E aí o que eu estou querendo dizer é que, mesmo que não tenha nenhum argumento aqui definido, você pode passar um bloco para esse método cumprimenta. E quando você chamar a palavra-chave yield, ele vai invocar esse bloco que o método capturou. Aqui fica bem claro. Nós temos um método cumprimenta e ele está recebendo um bloco que você põe puts alô mundo. Então, o que vai acontecer nesse método? Quando a gente está aqui, a gente está definindo o método, palavra def. Quando você está invocando o método, chamando cumprimenta, e está passando um bloco, ele é o último parâmetro, nós invocamos o método cumprimenta, que ele não recebeu nenhum argumento normal. Aqui está vazio, ó. Poderia ser assim também, com dois parênteses vazios, mas o Ruby não obriga que não tenha ambiguidade. Mas ele vai capturar o bloco do end como um argumento. E dentro do método, aqui dentro, você chama a palavra-chave yield e aí o controle do fluxo vem para o bloco. Passa o controle da execução para o bloco. Este bloco possui apenas um comando, que é put hello mundo, que imprime hello mundo. Então, nós estamos invocando o método cumprimenta, que ele por si mesmo não faz nada, ele só cede o controle para o bloco, aqui na definição. Então, quando estou invocando o método, passo um bloco e esse bloco está imprimindo hello mundo. Vamos executar para ver aqui? Então, ele imprimiu hello mundo. Eu poderia fazer assim também, ó. Cumprimenta do x igual a 2 mais 3 por x. E quando invocar, vai imprimir 5. Então vale a pena vocês lerem, para quem não tem conhecimento, ler aqui o conceito de closure, que é bem parecido com JavaScript. Quem programa em JavaScript vai pegar bem. E saber que a gente está falando, quando a gente fala de blocos, estamos falando da classe proc e da classe lambda, que vamos abordar mais nos próximos exemplos. Tá? Muito obrigado.